E vamos conversar com o infectologista e diretor clínico do grupo Fleury, o Dr. Celso Granato. Muito boa tarde, Dr. Celso. Boa tarde, Marcelo. É um prazer participar do seu programa. O prazer é nosso, Dr. Celso. A vacinação começando já em mais de 30 países e fica aquela expectativa do brasileiro. Quando será a nossa vez, Dr. Celso? Olha, até onde a gente sabe, Marcelo, os laboratórios estão nesse momento começando a entrar com o pedido para a Anvisa, né, de uso emergencial, e isso é um processo que demora um certo tempo, né? Não é uma coisa imediata. Então, a gente precisaria esperar a autorização da Anvisa ou então cumprir alguma daquelas cláusulas que permitem você usar sem uma autorização da Anvisa, né? Isso é uma coisa meio polêmica, porque aqui no Brasil a gente sempre aguardou a autorização da Anvisa. A gente não faz isso de outra forma, né? Sem dúvida, Dr. Celso Granato. Em relação à mutação, na semana passada, nas últimas 2 semanas praticamente, né, houve inclusive uma mexida no mercado internacional, financeiro, de petróleo e, claro, também em relação a decisões que foram tomadas. O Brasil impediu voos do Reino Unido, outros 40 países também, e muito se falou a respeito da mutação. O que o senhor pode dizer realmente? Já houve algum consenso em relação mais infecciosa, é mais letal, menos letal, ou há algum processo natural do vírus? Olha, Marcelo, existem três aspectos, né, que você lembrou que a gente precisa levar em conta. Em primeiro lugar, sim, os dados que tem agora, que são mais fáceis de a gente obter, é que essa cepa ela é mais transmissível. A gente consegue saber isso colocando, por exemplo, esse vírus para crescer numa cultura de célula. Se ele produz muitos vírus a partir daí, ele tem o potencial de transmitir para mais pessoas. Também é possível você fazer isso pegando a história de cada paciente, né? Um paciente teve doença, teve contato com outras pessoas e essas pessoas se contaminaram em número maior. Isso parece que já está mais ou menos estabelecido. O que ainda não está bem estabelecido é se a doença é mais grave. Aparentemente, não. Né? Nós estamos no começo da avaliação, porque isso são coisas muito recentes, mas os casos que foram descritos na Espanha, por exemplo, eram casos que as pessoas tiveram uma evolução absolutamente normal. Isto é, a maior parte das pessoas se curou espontaneamente, não foi internada. Então, não há problema, aparentemente, dela ser pior do ponto de vista clínico. Né? Outra questão é a questão das vacinas, né? Será que a gente teria perigo dessa vacina já recém começada a fazer a vacinação? Será que teria risco dela não fazer efeito? Também parece consenso entre os especialistas europeus de que esse risco não existe. Isso depende muito, Marcelo, do lugar em que está acontecendo essa mutação. Né? Os vírus normalmente sofrem muita mutação, mas se eles tiverem uma mutação num lugar em que não impacta o efeito da vacina, como parece ser esse caso, isso simplesmente não tem problema nenhum. Né? Da mesma forma, a questão do diagnóstico. Né? Houve uma preocupação: será que a gente não estaria com resultados falsamente negativos nos exames por causa dessa mutação? Também isso não se está sendo comprovado. Aparentemente, ele não mexe com a capacidade dos testes que a gente tem hoje em dia de fazer o diagnóstico. Em suma, Marcelo, a impressão que a gente tem nesse momento é que essas mutações até agora são mais transmissíveis, o que é uma coisa que preocupa, mas nenhuma outra característica do vírus ou da resposta da vacina ou do diagnóstico foi comprometido. Doutor Celso, novamente voltando a falar das vacinas, né? Na semana passada havia uma grande expectativa da Coronavac, a documentação ser apresentada, houve novo adiamento. E é claro que toda essa história vai gerando ruído e as pessoas começam a ficar preocupadas da eficácia. Na avaliação do senhor, uma vacina acima de 50%, mesmo que seja um pouco acima, já seria uma vacina ideal para ser aplicada, que a população possa tomar com segurança e fazer com que a pandemia, claro, ela possa caminhar para uma redução drástica mesmo? Marcelo, eu diria que em parte, viu? Pelo seguinte, se ela tiver uma eficácia acima de 50%, já deve ser suficiente para que ela tenha algum impacto, né? Porque você tem que imaginar que aqui no Brasil, ao redor de 20% da população já deve ter tido contato com o vírus. Se você tiver uma vacina que ali em cima disso coloque 50%,
a gente já estaria com uma faixa razoavelmente confortável. Agora, a questão, Marcelo, que eu vejo é assim, se você tem uma vacina que tem 51, 55, 60%, e você tem uma outra que tem 90, 95%, nós podemos entrar num certo dilema, né? Quem é que vai tomar a vacina que é menos potente e quem vai tomar a vacina que é mais potente, né? Isso pode ser um problema. Outra questão de uma vacina nesse modelo em que a vacina Sinovac é feita, você sabe que ela tem um modelo muito semelhante à vacina da gripe. A gente precisa vacinar a pessoa todo ano. Independente do vírus ter mutação, nós precisamos vacinar todo ano porque ela é uma vacina de vírus inativado, ou seja, uma vacina de vírus morto. Isso, em geral, não dá uma proteção tão prolongada. Uma vacina, nesse outro modelo do RNA mensageiro, tem se mostrado como produtora de anticorpos que duram mais tempo. Portanto, talvez a gente não precisasse vacinar todo ano. Então, existem várias implicações de você ter uma vacina que tem esse desenho dessa vacina e que tem uma eficácia pouco acima de 50%. Mas eu acho que a gente ainda precisaria esperar, Marcelo, para ver qual é esse número definitivo. Porque você viu que na Turquia, uma parte do pessoal que foi vacinado na Turquia teve uma proteção de 90%, 91%. Então, é possível que aqui no Brasil a gente não esteja tão perto de 50%, que esse número seja maior. Então, eu acho ainda prudente a gente esperar o resultado final que os chineses vão passar para a gente. Sem dúvida, o que a gente observa nas conversas das pessoas, né, doutor Celso, é o fato do seguinte: quando a vacina de fato for aprovada, receber lá o selo da Anvisa, ter autorização para ser negociada aqui no país, claro que o governo vai fazer sua campanha nacional, a gente tem essa expectativa com os estados, municípios, mas o senhor acredita que vai haver um mercado aí particular de clínicas que vão adquirir as vacinas e isso vai ser vendido? A gente sabe que o Supremo decidiu o seguinte: olha, as pessoas podem ser obrigadas a tomar a vacina. Foi uma decisão lá do Supremo, mesmo ainda sem vacina. E de qualquer forma, muitas pessoas não querem tomar a vacina. Mas a senhora acredita que haverá um mercado, então, no meio particular, para aquelas pessoas que desejam tomar a vacina, fazer a escolha, como o senhor disse, tem 50, 60, 70, e de uma parte aí da população até considerável do Brasil vai pagar para tomar a vacina quando ela estiver disponível? Olha, Marcelo, eu penso que o governo tem condições de tornar essa vacina exclusiva do serviço público. Você se lembra quando nós tivemos, em 2009, o H1N1 e tinha um remédio que era recém-lançado, que é o Oseltamivir. O governo comprou todo o estoque que era disponível e o governo se encarregou de fazer a distribuição desse medicamento. Então, o governo ele tem condições de limitar isso para o serviço público. Eu tenho a impressão, Marcelo, que nenhuma organização privada vai se comprometer a furar esse bloqueio, né? Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Por outro lado, essas organizações também estariam dispostas a colaborar. Existem várias formas de você colaborar com o governo, não obrigatoriamente vendendo vacinas, né? As organizações poderiam, por exemplo, ceder pessoas habilitadas para aplicar a vacina para o governo, de forma que o governo poderia ampliar a sua capacidade de pessoal, né, para vacinar, ainda que mantenha a exclusividade dessas vacinas, né? Poderíamos ceder eventualmente alguma parte de equipamento que estiver disponível. Então, com certeza, as organizações privadas devem estar querendo ajudar o governo que não seja exatamente comprar vacina se isso for proibido pelo governo, né? Eu acho que tem várias formas de colaboração, né? E então eu acho que com relação à obrigatoriedade, Marcelo, eu tenho uma opinião de que a gente não deveria obrigar as pessoas a tomar. Eu acho que a gente devia, em primeiro lugar, explicar para as pessoas a importância de todos nós tomarmos, porque tem gente, Marcelo, que não pode tomar vacina. Existem pessoas que são imunodeficientes, ou aquelas pessoas para as quais a vacina não vai surtir efeito. Agora, essas pessoas só podem ser protegidas se a grande maioria da população for vacinada, porque aí elas vão sofrer aquele efeito de rebanho. Se você tem 70, 80, 90% da população protegida,
Esses 10%, digamos, que são pessoas que não podem tomar a vacina, ou são pessoas que têm muita alergia, ou são pessoas que têm imunodeficiência e não respondem à vacina, vão estar protegidas por tabela. Então, acho que as pessoas deviam ter consciência de que elas estão protegendo não apenas a si mesmas, mas aquelas pessoas que não podem tomar a vacina, né? E também eu tenho a impressão, Marcelo, que na medida que a gente tem a Europa, os Estados Unidos tomando a vacina, e mesmo vizinhos nossos aqui, né? A Argentina, o Chile, o México, nós vamos começar a ver que nesses lugares a positividade da doença vai diminuir bastante. Acho que isso vai ser uma forma de convencer as pessoas bastante importante, porque se eu começo a olhar aqui para o meu vizinho que tomou a vacina e não pegou a doença, e outros que não tomaram a vacina ficaram doentes, isso é um estímulo fantástico, né? Então, acho que as pessoas devem considerar esses pontos na hora de decidir se devem tomar a vacina ou não. Sem dúvida, doutor Celso Granato. Inclusive, o seguinte, hoje é uma grande aflição nas pessoas, né? A gente já conversou várias vezes com o senhor e outros profissionais que se imaginava que a pandemia fosse mais breve, ela foi se arrastando. Infelizmente, vivemos praticamente aí uma segunda onda, uma alta de casos, alta de mortalidade, medidas restritivas novamente. Então, as pessoas, de fato, cada vez mais cansadas mesmo com toda essa situação. E existe uma aflição em relação ao que o governo está fazendo para que, a hora que houver uma decisão, rapidamente haja uma ação, uma logística de fato, que haja seringa, como o senhor falou, pessoas que vão aplicar, e exista toda uma regra aí clara. E como é que o senhor está acompanhando essa preparação do governo? Tem muita gente aflita, fala, olha, o governo não está fazendo nada, a hora que autorizar a vacina vai demorar ainda para começar a vacinação. Como é que o senhor avalia esse processo? Olha, Marcelo, as informações que estão chegando até agora, basicamente, são de que foi feita uma classificação das pessoas em vários níveis, né? De acordo com a idade, de acordo com o nível de atividade profissional, né? São informações ainda muito simples, né? Porque isso, basicamente, é o que está sendo feito no mundo inteiro, né? Não há necessidade de criar nada novo, eu não acho que o Brasil precisasse inventar alguma coisa. O que a gente precisa, sim, fazer, isso a gente não tem informação, que esteja sendo feito, eu acredito que esteja sendo feito, mas não há essa informação, é assim, aonde vai ser feitas as vacinações? Em que lugar? Nós vamos ter só postos de saúde, nós vamos ter quadras esportivas, nós vamos ter escolas, né? Em que lugares a gente vai poder vacinar, né? E também como é que vai ser feito, que vacina vai ser usada em que lugar. Então, por exemplo, você pega uma vacina como a vacina Sinovac, que é uma vacina que pode ser guardada na geladeira comum. Provavelmente ela poderia ser enviada para lugares mais distantes dos grandes centros, né? Na divisa com o Paraguai, divisa com a Bolívia, Peru, Colômbia, porque lá você tem uma infraestrutura que suporta a manutenção dessas vacinas. As vacinas que são mais frágeis, né? Como, por exemplo, a vacina da Pfizer, outras vacinas que requerem uma temperatura muito baixa, menos 70, por exemplo, precisariam ficar próximas dos grandes centros, né? Porque é aqui, nesses lugares, que você vai ter a capacidade de manter essas vacinas e não perder. Porque pior do que a gente não ter a vacina é a gente ter a vacina e perder por causa de uma questão de temperatura, né? Então, eu acho que tem muitas informações que eu quero crer que o governo esteja trabalhando nisso, até porque isso vai ter um impacto na popularidade do governo gigantesco, né? Para que quando a gente tem essas vacinas disponíveis, a gente possa, no intervalo de tempo muito curto, começar a distribuir as vacinas às pessoas serem vacinadas, porque, como você disse, Marcelo, as pessoas estão já saturadas. É muito difícil as pessoas quererem voltar às restrições de distanciamento, se limitar nas suas atividades. Isso já chegou num ponto de saturação. Então, a gente precisa confiar nas vacinas e, para que isso funcione bem, o governo tem que ter um plano já bastante bem elaborado. Isso ainda não é do nosso conhecimento. Nós agradecemos o Dr. Celso Granato, que é infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, conversando conosco mais uma vez para falar das vacinas, falar também do atual estágio do coronavírus no país. Dr. Celso, muito obrigado. Se não nos falarmos mais uma vez, já desejo ao senhor um ótimo 2021, um feliz ano novo para o senhor, com muita saúde para todas nós e um ano que possa ser de fato aí da retomada em vários setores da economia, principalmente da saúde, com as vacinas. Doutor Celso, muito boa tarde.
Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a você. Desejo exatamente isso para você e para toda a nossa população, de preferência com vacinas abundantes e de qualidade para todo mundo. Muito obrigado, um forte abraço. Forte abraço, doutor Celso Granato. E